Isso mesmo, iniciamos mais um momento da 7ª edição da Maratona da Saúde dedicada às doenças raras e sempre, claro, em parceria com a RTP. Hoje falamos da paramiloidose, conhecida como doença dos pezinhos e que tem forte incidência no norte do país. Connosco temos a doutora Teresa Coelho, neurologista do Centro Corim de Andrade, no Hospital de Santo António do Porto. Bom dia. E ainda José Manuel Correia, que nos dá o seu testemunho sobre como viver com a paramiloidose, desde muito cedo. Bom dia, é exatamente também. consigo que gostávamos de começar. Quando é que se deu conta de que tinha a doença? Porque ela já corria na família, não é? Sim, convivi com ela desde sempre. Desde que me lembro, a minha mãe sempre teve a doença, já era portadora da doença, acompanhei até o início dos sintomas dela, a questão do transplante, ela faleceu no transplante, ou seja, para mim a doença sempre foi um assunto familiar. Antes dos sintomas, eu ainda fui tratado de saber se era portador ou não da doença. Aos 20 anos já sabia que era portador da mutação. Os sintomas só apareceram aos 28, 27, 28. Que sintomas foram? O cansaço, as dores de pernas, começou por aí. Sim. A doença está já na sua família há quantas gerações? Tem ideia? 3, pelo menos. 3 pelo menos, não é? E com a família também a perceber-se de como a medicina foi evoluindo, não é? Sim. No meu caso, a família é mais pequenina, porque a minha mãe já era filha única, a minha avó também. Ou seja, a família foi ficando mais pequenina, mas fomos sempre acompanhando as terapias. Aliás, eu fui educado pela minha mãe, que quando a minha mãe foi para transplante, e que a seguir seria eu. Bom, quando decidiu engravidar, porque o pai também engravida, a verdade seja dita, temeu que pudesse transmitir a doença? Não, já estávamos informados, tomámos a decisão de não ter filhos, não correr o risco dos filhos terem a doença. Sim. Por isso havia várias opções, nós optámos por uma delas, o diagnóstico pré-natal, e conseguimos ter 2 filhas saudáveis, sem a doença. Sem a doença? Sim. Já foi então feitos todos os testes possíveis. Há alguma alteração no seu dia-a-dia? Há algo que ainda sinta que prejudica a sua vida profissional, vida familiar? Claro, tem que se fazer muitos ajustes. Desde os primeiros sintomas, entretanto eu comecei uma nova medicação, mas mesmo assim não deixa de ter os sintomas que lá estavam e alguns ainda foram piorando. Sim. Tive que ir ajustando a vida familiar, a vida profissional, uma vez que absentismo, inclusivamente? Obriga-o a parar? Sim. O cansaço físico é desgastante, eu não consigo fazer um trabalho físico exigente. Então tenho que me ir adaptando profissionalmente e em termos familiares, ajustando as rotinas em termos de família, de fim de semana, mas tudo mais. Mas tem picos de crise? Sim. Há alguns momentos de mais crise, mais dores, tenho que parar, tenho que ir... Fui ajustando toda a vida à minha volta em função disto. Consigo fazer tudo à mesma. Consigo ter a minha vida social normal, ter os meus amigos, eu sou presidente de uma assembleia de uma junta de freguesia, consigo trabalhar com isso, eu estudo. Estou a acabar um curso de engenharia, agora, em sistemas informáticos, à noite, em pós-laboral, mas tudo isto tem que ser preparado. Em vez de ser uma pessoa normal que faz e pronto, no meu caso... Faz porque fez, no seu caso não, não é? Tenho que fazer algumas contas primeiro, perceber quando é que posso descansar, quando é que posso estudar, se o corpo está bem para fazer, se não está, se posso adiar esta tarefa ou aquela. Vamos ver se a doutora tem boas notícias, não é? Seria bom também percebermos a origem desta doença e a incidência. Doutora Teresa, ela foi primeiramente descrita na zona da Póvoa de Varzim, não é assim? Mas podíamos também explicar qual a incidência no resto do país e se existe, por exemplo, noutros países, que não Portugal. Quando foi descrita nos anos 50, em 1952, foi descrita como uma raridade e uma coisa muito estranha que existia no norte do país. Embora, curiosamente, a primeira descrição já tem um caso de Alpiarça, não é provavelmente no norte. Mas a maior parte dos doentes conhecidos concentravam-se aqui. E lentamente foi-se percebendo que, evidentemente, que não há sítio nenhum do país onde haja tantos doentes como Póvoa, Barcelos, Vila do Conde. Alguma razão para isso? Há, por exemplo... Alguma razão para isso, para estar localizada na Zona Norte? Eventualmente porque o erro genético ocorreu ali há mais de 500 ou 600 anos. O que terá sido transportado, também se admite essa hipótese. Também poderá. Pode ter ocorrido ali inicialmente e depois ter sido levado, não é?
Depois começou-se a perceber que também havia muitos doentes na região centro. Há um foco de Acabamos doença. de ver um mapa, inclusive, onde há um foco de doença, mesmo na região É verdade, centro, é não é? verdade. Há um foco de doença à volta da Serra da Estrela Sim. e há um foco na zona litoral, na Figueira da Foz. Sim. Verdade. Portanto, aquilo que está ali mais Mais escuro Sim, corresponde a essa maior incidência. Mas a verdade é que à medida, por exemplo, durante muitos anos nós achávamos que não havia doentes nenhuns no Sul. Sim. Hoje já há também uma zona um bocadinho mais carregada ali à bocadinho, não é? volta do Cartacho e eu diria que mais de metade dos concelhos de Portugal já têm casos de doença. Portanto, fomos percebendo que é uma mancha que se foi alastrando. E ao mesmo tempo foi-se percebendo também que é uma doença muito mais complexa do que se pensava, que há a mutação que existe nos casos portugueses, que é toda a mesma, provavelmente tem uma origem única, mas que também há a doença em muitos outros países. Durante muito tempo dizia-se que tinham sido os navegadores portugueses a levar, até porque a Póvoa é uma zona Verdade. de onde É saíram verdade. muitos barcos dos descobrimentos. Mas, por exemplo, é possível que isso tenha acontecido no Japão, porque a doença existe no Japão numa área que é a área onde os portugueses estiveram, Kumamoto, mas já se sabe, durante algum tempo também se falou que nós tínhamos alguma relação com os suecos, que também têm um foco, e já se sabe hoje, através de estudos genéticos, que a mutação que existe na Suécia tem uma origem diferente da nossa. Mas depois, claro que há um grande grupo de doentes em França, há um grande grupo de doentes no Brasil, e depois há muitas outras mutações. E Portanto, porquê a que ela é doença- chamada também a doença dos pezinhos? Porque é uma doença que, como o Zé Manel explicou, começou a ter umas sensações estranhas nos pés. pés. É uma doença que começa nos pés e deforma os pés e antigamente, hoje em dia felizmente menos, as pessoas tinham muitas vezes tantas feridas e tantos problemas que tinham até amputações do pé. E, portanto, Casos mais vinha graves. o pezinho, também vinha de pés que já tinham... Daí o teste do pezinho, não é? Também. O teste do pezinho é uma coisa Eu sei diferente. que é uma coisa É diferente, diferente, mas aqui as pessoas Mas associam anda-se- imediatamente mas não- uma mas coisa à não outra. tem- não Mas o tem diagnóstico relação. precoce desta doença pode trazer inúmeras vantagens, claro. Não é? Nós costumamos sempre dizer que sim e aconselhamos o diagnóstico precoce, mas que só pode ser feito em pessoas já adultas. Portanto, só fazemos o teste Ok. a partir dos 18 anos, porque isto é uma doença que começa por volta dos... Não temos muitos casos a começar antes dos 20 anos. Portanto, tem que ser a própria pessoa, portanto já maior, aos 18 anos, que A diz se fazer. quer fazer o Sim. teste Claro. ou não. No caso do José Manuel foi aos 20 Eu fiz aos 20 o teste. Sim, sim. Fez Pronto. e que lhe deu positivo, mas só teve a incidência da doença mais tarde, não é? Sim, 28. Só aos 20 Quais são as vantagens de fazer o teste? Primeiro, quem não é portador, porque a probabilidade de ser portador é 50%, Pois. portanto, quem não é portador fica aliviado. Claro. Pronto. E eu já vi algumas pessoas terem problemas com isso e viverem toda a vida à espera da doença e depois descobrirem aos 40 Que afinal anos de contas não têm. que afinal não tinham tido filhos e não tinham que feito não vai não vir. sei o quê, porque iam ter a doença que não tinham, não é? Pronto, portanto, isso é uma grande vantagem. Claro que sim. E para quem é portador, é evidente que é um choque saber que é portador, mas depois nós podemos seguir os doentes mais de perto, os doentes não, as pessoas portadoras, Sim, claro. e tentar detectar o mais cedo possível os sinais da doença Sim, até e porque- tratá-las o mais cedo possível. Até porque os avanços no tratamento têm sido grandes, não é? Sim, porque nós de antes tínhamos sempre alguma reserva de mandar um doente fazer um transplante hepático quando ainda estava muito bem, porque havia alguma mortalidade no transplante e era uma grande É apenas nos cirurgia. casos mais graves que é necessário um transplante? Hoje em dia nós fazemos cada vez menos transplantes, mas quando só tínhamos o transplante como alternativa, fazíamos relativamente cedo, porque se fizéssemos muito tarde, os resultados do transplante também eram muito piores. Portanto, era ali um equilíbrio difícil entre saber que as pessoas estavam a ter um risco de mortalidade na própria cirurgia e querer que as pessoas também, se sobrevivessem, ficassem o melhor possível, e a maior parte das pessoas sobrevivia, não é? Sim, Por sim. isso é que se fazia. Bom, doutor, atinge as pessoas, mas de que modo? Já percebemos que traz cansaço, mas concretamente no nosso corpo, o que é que sucede? Traz muitas outras coisas. Isto é uma doença muito complexa, digamos assim, que atinge sobretudo os nervos periféricos. Não são aqueles nervos das pessoas que ficam nervosas Sim. e a gritar, Sim. são uma espécie de fios elétricos que ligam todo o sistema nervoso central, o cérebro e a medula, à periferia. À pele, para nós termos sensação, e aos músculos, para nós mexermos.
mas também liga a todos os órgãos, porque os nossos órgãos também precisam de ser Estão regulados. interligados. São formas reflexas de funcionamento, mas a tensão arterial tem que ser regulada, o funcionamento do intestino tem que ser regulado. E todo esse controle nervoso por esses nervos periféricos fica perturbado. Portanto, as pessoas perdem sensibilidade. É verdade que é primeiro nos pés e depois nas pernas, mas depois acaba por ser no corpo todo. Nos Pode ser nas mãos também? Sim. Depois perdem força e acabam por ficar sem poder andar e tem uma grande desregulação de todo o funcionamento do organismo. Portanto, o tubo digestivo não funciona bem, o estômago funciona mal, o intestino funciona mal, tem diarreias terríveis, muitas vezes com perda de controle de esfíncter nas fases mais avançadas. A tensão arterial não se segura, digamos assim, nos seus valores normais. Quando a pessoa está deitada e se põe em pé, ela desce e as pessoas ficam tontas, às vezes claro, chegam a claro. desmaiar. Portanto, tudo no fundo Claro, é tudo fica afetado. afetado, não é? O cansaço que o Zé Manel fala é quase como se fosse uma última consequência de todos estes Do mal-estar. problemas, Claro. deste mal-estar. Atualmente, então, o tratamento passa pelo quê? Por fármacos? O tratamento por, passa por... ainda se fazem alguns transplantes, até porque há alguns doentes que querem, no fundo, resolver o assunto fazendo uma o vez, transplante, mas Mas pode não ser a nós solução. temos... Pode não ser a solução do problema. nós começamos a achar que os medicamentos são uma solução melhor, não é? Claro. Começámos por ter em 2012 um medicamento que é um comprimido, que tem uma ação benéfica muito boa em 1/3 dos doentes, parcial num terço dos outros doentes que tomam e não tem, no fundo, ação E é nenhuma no ineficaz, outro não é? terço. Portanto, já é alguma coisa, mas não é uma resposta completamente satisfatória. E agora foram aprovados recentemente, em 2018, foram aprovados na Europa 2 novos medicamentos que têm aparentemente uma eficácia superior, mas que são de uso um endovenoso e outro subcutâneo. Portanto, são injeções, digamos E a investigação assim. não para, não é? E é por isso que aqui estamos Não, também na Maratona isso da é Saúde. curioso porque, Claro. de facto, há um grande alargamento e há Exatamente. inúmeros ensaios que continuam a correr. Portanto, parece que as coisas estão Que há a esperança, mexer, digamos que há assim. esperança, não é? Nesta E é por isso nova também que cá investigação. estamos Claro. para falar da vossa investigação e para tratar destas doenças que são tidas como raras, mas que atingem muitas pessoas. Muito obrigado a ambos por terem Obrigada. estado aqui Obrigada. connosco nesta manhã. Lembramos que a sua ajuda pode fazer toda a diferença. Apoia a investigação biomédica em Portugal na área das doenças raras desta forma. Saiba mais em www.maratonadasaude.pt. Se quiseres, pode também contribuir, juntando-se a muitas das ações da Maratona da Saúde e depois tendo também o testemunho não só de doentes, como também de quem investiga para as respectivas curas das doenças, que neste caso são as doenças raras, que são o alvo da Maratona da Saúde nesta edição de 2020. Muito obrigado por aqui terem estado Obrigada. mais uma vez. Vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já.